No vídeo passado, eu tirei a parte da fenilefrina porque tava ficando muito longo, né? O vídeo ficou com 16 minutos. E aí eu decidi colocar no vídeo de hoje, falando sobre a fenilefrina para vocês, que ela se encontra na grande maioria dos antigripais que tem essa possibilidade para descongestionar o nariz. A fenilefrina, ela é um descongestionante, ou seja, ela vai desentupir, né, o nariz, tá? A fenilefrina, ela tem uma controvérsia agora sobre ela, porque há uns meses atrás o FDA disse que a dosagem que a gente utiliza por via oral não tem uma ação realmente descongestionante. E acaba ficando meio que na dúvida mesmo, né? Porque se parte dessa sua congestão nasal, parte não, né? Se a sua congestão nasal ela foi promovida pela liberação da histamina, como eu expliquei no vídeo passado, né? No seu processo de reação do seu sistema imunológico, combatendo vírus e bactérias, ou até mesmo os alérgenos, né? Quando a gente tem a liberação de histamina, a gente tem uma vasodilatação. Nossos vasos eram mais fechadinhos, eles vão se abrindo, o fluido que contém dentro deles vai passando para os tecidos e aí vai inchando, né, as nossas mucosas nasais e com isso entope. Então, nesse processo de congestão nasal, quando você toma o antialérgico, você vai impedindo que a histamina provoque tudo isso no seu nariz, né? E aí você consegue descongestionar também naturalmente só com o antialérgico, você não precisa do descongestionante. O duro só é que o antialérgico ele leva um tempo, né, para fazer o seu efeito, para você perceber isso. E a princípio a ideia do descongestionante é ele conseguir descongestionar até que o antialérgico faça o seu efeito. Só que aí veio o FDA falando isso, então assim, né? Então, se vai funcionar ou não vai funcionar, hoje se encontra. Isso é uma questão agora de Anvisa analisar, os laboratórios analisarem, mas de qualquer forma, a minha preocupação como farmacêutica, que era o que eu estava tentando passar no vídeo passado, e aí ficou muito grande, né? É que assim, a fenilefrina, tudo que a gente toma por via oral, ela não é um medicamento que vai agir local, né? Ela não vai só atuar no nariz, ela vai atuar nos vasos do seu corpo inteiro. Então, qual é a preocupação disso tudo? Para quem é hipertenso. Porque para quem é hipertenso, você ter uma contração dos vasos aumenta a sua pressão. E para quem é hipertenso, isso já é complicado, porque não necessariamente, né, a sua pressão às vezes está controlada, às vezes você pode estar no momento, né, desregulado. Mas mesmo assim, você já toma medicamento para tentar controlar a sua pressão. Aí você vai acrescentar mais uma substância que ao invés de te favorecer, pode te prejudicar. Então, esse é o maior problema da fenilefrina. Então, quem é hipertenso não é indicado tomar nenhum medicamento que tenha descongestionante nasal na sua composição, tá? Então, existem dois no mercado. A fenilefrina, que é o que é utilizado na grande maioria dos antigripais, e existe também a pseudoefedrina. Mas nenhum dos dois é indicado para quem é hipertenso. Para quem não tem problema de hipertensão, né? A princípio, se quiser tomar, mas para quem é hipertenso não é indicado. E aí, tem um outro fator. Então, por exemplo, no meu caso, eu prefiro, ao invés de fazer uso de um antigripal, eu prefiro fazer uso das substâncias isoladas, tá? Então, por exemplo, se eu tiver, que normalmente é muito difícil eu ter realmente aqueles sintomas característicos de gripe. Geralmente quando me ataca é mais a parte alérgica, né? Rinite, sinusite, bronquite, né? Então é a parte alérgica. Então eu tô acostumada a usar substâncias de forma isolada porque eu tenho um controle melhor sobre isso. Então, se eu tiver febre, eu vou tomar o antitérmico. Se eu tiver uma dor de cabeça, eu vou tomar também o analgésico, né? A mesma substância tendo essas duas ações. Se eu tiver nariz escorrendo, né, coriza, tosse, né, eu vou partir para o meu antialérgico. E aí, no caso da congestão nasal, eu prefiro fazer uso dos descongestionantes tópicos. Então, por quê? Porque você realmente vai ter uma ação mais local. É lógico que um pouquinho sempre vai entrar na sua circulação sanguínea, mas essa quantidade é minúscula comparado a você tomar por via oral. Então, a chance daquilo realmente te alterar a sua pressão é praticamente zero. A gente nunca pode zerar, né? Mas é praticamente zero. Então, assim, eu prefiro usar
a local. E aí eu sei que tem muitas pessoas que têm medo. Ah, mas aí eu vou ficar viciado. Nossa, meu amigo, meu pai, tem um monte de gente, né, às vezes amigo, familiar, que faz uso, já ficou viciado e tenta se desviciar. Então, essa é a problemática. Hoje é muito comum a gente ter essa tendência a entupir o nariz sempre por uma rinite alérgica, né? Entra o alérgeno, a gente espirra, pum, entope a narina. E tem pessoas que vão fazer o uso e acabam, obviamente, fazendo o uso de uma forma meio desregrada. Então, como é que eu uso? Eu pingo apenas uma gota e eu espero pacientemente o medicamento fazer efeito, tá? E é realmente quando a situação encrespou que eu falo, nossa, não tô aguentando. Então você tem que ter, né, esse autocontrole. E se você tá tendo uma questão assim do seu nariz tá constantemente congestionando, você tem que ver qual é a causa. Porque se for uma rinite alérgica, você tem que trabalhar essa alergia, tá? Porque senão realmente você vai ficar dependente, não importa se o descongestionante vai ser por via oral ou tópico, você vai acabar ficando viciado no produto, tá bom? Então essa era a questão que eu queria passar para vocês sobre os descongestionantes, tá? Eu espero que vocês tenham tido um excelente domingo, eu desejo a todos uma boa semana. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, compartilhem, tá? É bom as pessoas que são hipertensas, se vocês conhecerem pessoas hipertensas, compartilha com elas para elas ficarem cientes, tá? E se inscrevam no meu canal, quem não é inscrito, se quiser continuar assistindo os meus vídeos. Eu desejo então que todos novamente, né, tenham uma boa semana, se cuidem, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!